Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num domingo, que é um dia em que normalmente eu faço uma resenha, faço um apanhado, sobre os principais temas que são abordados pelos principais veículos de comunicação impressos aqui no nosso país. E olhando para as capas desses jornais, dá para a gente estabelecer, a gente perceber uma diferença gigantesca daquilo que nós estamos assistindo hoje para aquilo que nós assistimos há um ano atrás. Vamos nos lembrar que nós todos passamos aqui no nosso país por uma transição aqui muito complicada. A gente saiu de um ambiente que havia muito pânico, muitas incertezas, muitas ameaças, muitos temores para a retomada da democracia. Temos muitos problemas agora no nosso país ainda, mas nós estamos podendo discuti-los, jogar luzes sobre essas questões dentro de um ambiente de racionalidade. Os insanos, infelizmente, os principais, ainda estão soltos, mas eles têm responsabilidades que vão ser jogadas na frente deles a qualquer instante, e muitas dessas responsabilidades, desses crimes, os levarão até Bangu 8, Papuda ou Colmeia, dependendo de quem for a criatura. Bom, vou conversar com vocês sobre as novidades desse final de semana e sobre alguns fatos muito importantes que estão acontecendo fora do nosso país, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, não esqueça de dar o seu joinha e mandar o seu comentário, tá bom? Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros e vamos seguir em frente. Gente, vamos começar aqui então pelo um apanhado muito breve, né? Todos os jornais desse domingo não estão abordando questões envolvendo a figura do inelegível, né? O nome dele não está aparecendo mais. Parece mais o nome do atual presidente da República, o que é bastante natural, e algumas questões sobre economia que eu tenho abordado aqui para vocês, que estão sendo usadas para pressionar, para tentar moldar esse governo explicitamente, né, estritamente, melhor dizendo, como os veículos de comunicação, que são os porta-vozes do mercado, querem. Bom, então a gente não vê mais algumas coisas que a gente via há um tempo atrás. Bom, os jornais de hoje estão dando mais ênfase, a notícia mais procurada foi a vitória do Fluminense ontem na Libertadores da América. Todos tricolores, o meu grande abraço, meu abraço muito apertado em todos vocês aí. Parabéns. Bom, e aí os jornais estão tratando dessas questões, enfim, e questões diversas. Hoje, nas principais capas, a gente não percebe assim uma uniformidade como a gente vê nos editoriais, que abordam mais as questões da economia. E meu amigo, minha amiga, nós conseguimos dar um salto espetacular aqui no nosso país, retomando a nossa pátria para a civilização, porque nós estamos nas mãos de criaturas assim, ó, que fazem esse tipo de situação aqui, como eu já abordei anteriormente. Bolsonaristas convocam boicote a filme de Lázaro Ramos por causa de apoio artista a Lula. Gente, eu já comentei com vocês, né? Muita gente nem sabia que o Lázaro Ramos estava lançando o filme. Esses caras agora fizeram o favor de fazer uma propaganda gratuita. Eu mesmo não estava sabendo, vou até agora me animar, vou assistir o Lázaro Ramos também. Eu acho que muitas pessoas vão fazer isso, vão se divertir. E como eu disse para vocês, né? Você deve ter percebido isso nas pessoas bolsonaristas que você conhece. Essas pessoas ficaram brutalizadas, essas pessoas pararam de se divertir, essas pessoas só andam com temores por todos os lados, né? Eu já até comentei com vocês um pensamento de Sócrates. O Sócrates dizia o seguinte, que o mal não é feliz. Só o bom pode ser feliz. E aí, essa frase do Sócrates, tão sintética, né? Ele dizia o seguinte, alguém que tem o mal dentro de si, ele projeta esse mal para as pessoas que estão ao seu redor, né? O cara que é super desconfiado, o cara que é super... o cara que faz coisas erradas, que não tem ética, ele acha que as pessoas no seu entorno são iguais a ela. Então, um cara desse não consegue dormir, um cara desse não é feliz. Então, a gente vê as pessoas se afastando da arte, da poesia, do cinema, do teatro, da cultura, porque isso tudo passou a ser um ambiente fantasmagórico para essas pessoas, depois que eles inventaram um tal de marxismo cultural. A escola passou a ser um lugar perigoso para essas pessoas. As igrejas católicas passaram a ser lugares perigosos para essas pessoas. Então, elas estão muito adoecidas. Então, estão fazendo essa campanha contra o Lázaro Ramos, que deve estar rindo nesse momento, né? Um abração, Lázaro. Você vai ter, talvez, até recordes de bilheteria nesse filme, tá? Bom,
Bolsonaro disse que Moraes está vencendo na busca para alijá-lo da política. Eu já comentei isso com vocês. A questão não é alijá-lo da política, não. É alijá-lo da circulação. É mandá-lo para a cadeia. Isso está ficando cada vez mais próximo. Por mais que muitas pessoas que entram aqui no nosso portal achem que isso não vai acontecer, eu não acredito. Meus amigos, olha só, o Augusto Aras saiu agora da PGR, ele era o principal bastião de proteção do Bolsonaro e do bolsonarismo. A senhora Lindora Araújo também não está com esse cargo agora. Então, nós estamos diante de uma nova realidade. O Bolsonaro não tem mais blindagem, ele pode ser processado normalmente como qualquer outra pessoa. Então, as filas estão apenas sendo organizadas e algumas já conduziram alguns para a cadeia. Vá lá na Papuda, vá lá na Colmeia e pergunte para aquelas pessoas se elas estão achando que aquilo é uma miragem, ou se elas estão presas mesmo, né? Presas mesmo. E aí o inelegível vai colocando essas coisas aqui, supostamente um homem preocupado com direitos humanos. Então vocês vejam onde é que vai a hipocrisia, a maldade, né? A vagabundagem com V maiúsculo. Né? Governo Lula interrompe divulgação da Operação Acolhida para preservar a imagem da ditadura de Maduro. Então, e sim, nós vimos o Bolsonaro fazendo uso dos venezuelanos não por questões ligadas a direitos humanos, que ele nunca se importou com nenhuma criança, com ninguém, com nenhum refugiado, ele não sabe nada desse assunto. Era apenas uma bandeira política, sempre como desdobramento da política de Estado do governo norte-americano em relação à Venezuela. Então, não vamos nos esquecer que essa criatura foi a mesma que em relação a refugiados venezuelanos, ele propiciou essa situação aqui que vocês devem se lembrar, né? Pintou um clima, fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas, repercute e gera críticas nas redes. Olha, tem muita coisa que está adormecida que pode voltar ao debate criminal, ao debate jurídico e que podem causar no plural, né, várias situações muito complicadas para a criatura. Vejam só do que a gente conseguiu livrar o nosso país. A senhora Carla Zambelli, que está também meio queimada lá com o bolsonarismo, ela publicou esse tweet aqui com a imagem da águia, uma águia com as asas norte-americanas, o peito de Israel, pegando um ratinho, uma ratazana, com a bandeira da Palestina, né? E aí ela citou um versículo bíblico, né? Para essa gente, a ideia foi a seguinte, que estava tendo ali um combate religioso, onde o Deus da senhora Carla Zambelli, ele é superior aos deuses dos outros povos, né, do povo lá da Palestina, das pessoas que estão na faixa de Gaza. Então é a luta de um Deus contra um Deus menor, ou contra um Deus não aceito por esse tipo de gente. Então vocês percebam que é um pensamento nazista que eu tenho revelado aqui, que é o cordão, né, que liga, é o fio que liga essas criaturas todas. Já apontei aqui o que faz o discurso do senhor Nicolas Ferreira, um discurso absolutamente nazista, e não sou eu que digo isso. É o Museu do Holocausto, que eu até publiquei aqui o texto, né, que inspira, que mostra, né, como as falas do senhor Nicolas Ferreira são falas absolutamente nazistas. Então, são essas as criaturas que você, meu amigo, ajudou a derrotar, minha amiga, você, quando fez a campanha o ano passado. Nós conseguimos, né, pelo menos, né, emparedar um pouco essa gente aí que continua com esses atos de insanidade. Bom, e aí a gente chega nas questões econômicas que estão movimentando todos os jornais. Eu vou colocar o link para vocês dessa matéria que mostra que a gente teve um déficit histórico no governo Bolsonaro. No entanto, isso não está sendo lembrado agora, né? Os jornalões não lembram, só estão querendo emparedar o Lula, o governo Lula, para que não faça gasto social nenhum. Tem que jogar todo o dinheiro, fazer um bolo, um caixa grande. O povo que fique sem educação, sem saúde, sem saneamento básico. O Brasil que não tem investimento nenhum, que não cresça emprego, que não cresça o poder aquisitivo das famílias, que a felicidade jamais chegue em nosso país, porque o que é importante é pegar o dinheiro do povo todo e jogar para o sistema financeiro primeiro, e se sobrar alguma migalhinha, aí sim, aí o povo pode ter acesso, né? Então, gente, está na hora do presidente da República jogar essa questão para o debate. Não é isso que eles querem? Então vamos discutir gastos públicos, dívida pública, prioridade do orçamento nacional. Aí quem sabe a gente tem aí a sociedade brasileira sabendo exatamente o que está acontecendo, né? Bom, daí a gente sai aqui da nossa questão para
para a questão externa. Vidas de brasileiros valem menos em Gaza, diz embaixador. Representante palestino no Brasil disse que o Brasil ainda não recebeu autorização para deixar o conflito por ser de terceiro mundo. Gente, se a figura do inelegível, que a gente só pode chamar de vigarista e criminoso, ele é tão preocupado com direitos humanos, porque até agora ele não escreveu uma palavra, uma vírgula foi publicada, pedindo para o governo de Israel, já que eles se dizem tão próximos de Israel, para liberarem os brasileiros para virem para o nosso país. Por que isso não está sendo feito? Por que a gente não vê um deputado bolsonarista zelando pelos direitos humanos de brasileiros que estão presos, estão retidos na faixa de Gaza? Então, uma gente muito bandida e muito hipócrita, né? E aí, eu sempre tenho lembrado a vocês, acho que o nosso portal é o único que está levantando essa questão. Existe um interesse energético por trás desse conflito que nós estamos vendo no Oriente Médio. Conversei aqui com vocês que eu gostaria de fazer duas perguntas ao senhor Benjamin Netanyahu. Depois que vocês tiverem acabado com tudo, porque não tem escapatória, né? Não tem como quem está refém ali na faixa de Gaza ter o seu destino alterado a não ser pela vontade dos Estados Unidos e de Israel. Então eles estão ali condenados a uma situação extremamente grave se não houver uma rebelião mundial, uma rejeição mundial em relação às coisas que nós estamos vendo. Então a pergunta seria, senhor Benjamin Netanyahu, o que vocês farão com o gás, com a energia que está ali na bacia de Gaza? Vocês vão entregar isso para os palestinos que sobreviverem, que restarem, para a OLP, ou vocês vão ficar com essas riquezas para serem administradas por vocês, pelo governo de Israel? E outra questão também, quem reconstruirá a faixa de Gaza inteira? Todos esses bombardeios que destruíram tudo? Ou não haverá reconstrução? Essas pessoas que estão ali, que vivam aos escombros, os sobreviventes que viverem ali. Agora, se houver reconstrução, serão os palestinos que terão algum tipo de financiamento? Ou serão empresas de amigos que vão fazer esse trabalho, né? Se você nunca viu esse nosso mapa aqui, ó, que é o mapa da bacia de Gaza, volto a ressaltar, eu não vi nenhum portal, nenhum canal falando da questão energética, por isso que eu estou repetindo isso aqui no nosso portal. Esse aqui é o litoral da região toda, Israel, e a faixa de Gaza é isso aqui. Isso aqui seria a bacia, essa parte que é a bacia de Gaza. E essa parte branquinha aqui é onde se descobriu as jazidas de gás e provavelmente petróleo também, né? Mas o gás aí já é uma riqueza muito significativa. Então as perguntas seriam essas. Senhor Benjamin Netanyahu, vai ficar tudo para o governo de Israel? E a reconstrução também, quem ficará com essa reconstrução? Isso já está sendo tratado? Isso está sendo já negociado? Vocês de fato estão preocupados com reféns judeus que estão lá na faixa de Gaza? Ou vocês vão destruir tudo, não importa, o que importa é depois quem é que vai ficar com o grosso do butim? Estou jogando essas questões aqui, volto a frisar, porque, enfim, é necessário levantar esse debate, né? Será que eu estou enxergando coisas que são fantasiosas? Ou será que isso aí, no fundo, tem gente muito esperta que está observando e tirando proveito tanto da dor do povo de Israel, que sofreu, como também das pessoas que estão na faixa de Gaza? Bom, mande seu comentário para cá, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!